Na minha opinião, Flamengo, eu acredito que é um dos favoritos. Não só por ter um elenco hoje muito amplo, que eu acho que o Campeonato Brasileiro exige isso, mas também é pelo próprio técnico, pelo próprio diretor de futebol ter colocado a competição como uma prioridade. Na minha opinião, para mim a prioridade do Palmeiras, Neto, prioridade do Palmeiras, Libertadores. Eu jamais vou colocar o Campeonato Brasileiro sendo uma prioridade maior que a Libertadores, pelo menos agora nesse momento. E quando o Felipe Luiz ganha o prêmio como o melhor técnico do Campeonato Carioca, ele fala que ele quer mais. Então assim, mano, esse cara, ele tá com sede de vencer. Ele tá com muita vontade de vencer. Se a vontade de vencer fosse algum tipo de hormônio, mano, dele ia estar lá no talo, ia estar lá em cima. Rival reconhece que Flamengo é o principal favorito para vencer o brasileiro e afirma o motivo. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Hoje começa o Campeonato Brasileiro para o nosso Mengão. E Neto, palmeirense roxo, fez uma análise de quais clubes brigarão até o fim por essa conquista. Para ele, o Flamengo larga muito na frente dos demais, tanto pelo elenco qualificado como pela prioridade que foi colocada nesse campeonato pela diretoria. Ou seja, 2025 dificilmente algum clube será capaz de bater o nosso Mengão. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Muitas pessoas perguntam lá, pessoal, lá na plataforma vizinha, sobre o Campeonato Brasileiro. Qual que é a minha expectativa, quem que eu acho que são os favoritos. Vamos lá então. Na minha opinião, Flamengo, eu acredito que é um dos favoritos. Não só por ter um elenco hoje muito amplo, que eu acho que o Campeonato Brasileiro exige isso, mas também é pelo próprio técnico, pelo próprio diretor de futebol ter colocado a competição como uma prioridade. Na minha opinião, para mim a prioridade do Palmeiras, Neto, prioridade do Palmeiras, Libertadores. Eu jamais vou colocar o Campeonato Brasileiro sendo uma prioridade maior que a Libertadores, pelo menos agora nesse momento. Que o time que for campeão da Libertadores vai ser a primeira equipe brasileira na história a ser tetracampeão. Eu gostaria de ganhar a Libertadores. Eu acho que esse não é o ano do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sinceramente. Por quê? O time passou por várias modificações, está passando ainda, vai passar ainda com certeza. O técnico não achou a mão disso. Então é mais fácil a gente vencer uma Copa do que vencer uma competição de um longo caminho onde exige muita estabilidade. Estabilidade essa que o Palmeiras até agora não tem apresentado nessa temporada. Não que seja impossível, claro, pode chegar no final do ano, bater o campeão. Pode ser, mas eu gostaria muito da Libertadores. Então eu já aproveitaria o momento que a gente vive e investiria os esforços na Libertadores e, é claro, ficar dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, extremamente importante, mediante a classificação para o próximo ano da Libertadores. Internacional, Atlético Mineiro, eu vejo essas equipes muito pareadas umas com as outras. Acho que o Inter tem uma boa equipe, eu não sei se tem um elenco tão amplo assim, como por exemplo do Flamengo. Na minha opinião, o elenco mais amplo é o do Flamengo. Tem posições ali que o Flamengo tem até 3 jogadores. E quando os jogadores que estão lesionados voltar, aí o elenco fica mais completo ainda. Então acho que eles já fazem isso, aumentam a amplitude do elenco para justamente observar o Brasileirão como um campeonato aí de prioridade, já que cravaram isso. Agora, o Internacional não tem um elenco tão amplo, mas tem uma equipe interessante, vem fazendo um trabalho interessante. O Atlético Mineiro não tem também um elenco tão amplo, mas vem fazendo um trabalho com um técnico que sabe ajustar. É um técnico que é muito bom em trabalhos de curto prazo, que é o Cuca. O Cuca, ele sabe organizar a casa de uma maneira mais rápida. O Atlético Mineiro tem um elenco interessante, não é amplo, mas é interessante. Então estão ali, eu acho que no mesmo nível. Corinthians. Cara, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista, mas eu acho ainda uma equipe muito não amadurecida. É que o Palmeiras tá muito ruim. Tá ligado? Não é que o Corinthians tá super bom. É que o Palmeiras tá muito ruim. Então eu vejo que o Corinthians precisa de um fôlego a mais
para vencer o Campeonato Brasileiro e não tem esse fôlego a mais. Porque quando você olha, por exemplo, para os jogadores reservas, para o banco de reserva, você não tem muitas opções. E numa temporada tão longa de Campeonato Brasileiro, eles têm Sul-Americana também, Copa do Brasil, você precisa ter um elenco maior se você quiser correr atrás de uma competição brasileira. Então acho que o Corinthians, não sei. Na minha opinião, eu vejo o Inter, o Atlético Mineiro na frente do Corinthians nessas proporções aí. Porque eu acho que o Corinthians precisa... O Corinthians tem alguns ajustes para fazer assim ainda. O Corinthians tem mais chance numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, eu acho, do que no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é assim que eu penso. Botafogo, ele é um ponto de interrogação. Botafogo é um ponto de interrogação. Sinceramente, eu não sei o que pensar do Botafogo. Porque depois da saída de Almada e de Luiz Henrique, a gente viu realmente que esses dois jogadores, eles traziam uma dinâmica absurda ofensiva para a equipe do Botafogo. E aí teve mudança técnica, teve mudança de jogadores. Os jogadores contratados não chegam nem nos pés de Luiz Henrique e de Almada. Não chegam. Não tem a qualidade desses jogadores. Esqueçam isso, não tem. Então a gente precisa entender ainda o que será do Botafogo esse ano. Acho que nem um torcedor do Botafogo, eles ainda estão assim, né? Não, esse ano vai ter título. Acho que nem eles têm essa confiança ainda. Amanhã, talvez seja o início de um prelúdio para a gente ver como que a equipe tá. Contra o Palmeiras. Só que um Palmeiras estagnado, um Palmeiras cansado, um Palmeiras sem vontade. E quando eu falo de um Palmeiras sem vontade... eu falo também para vocês de uma vontade que hoje eu vejo que claramente tem faltado ao Abel. Eu vejo várias e várias pessoas na plataforma vizinha vindo conversar comigo, perguntando: pô, Neto, será que o ciclo não acabou? Pô, Neto, parece que eu não enxergo mais o Abel com aquela vontade. Ah, Neto, será que os jogadores não estão querendo que o técnico zarpa? Na ideia da Leila, na cabeça da Leila, o Abel fica até o fim do contrato. Ela falou isso em entrevista ontem. Embora ficou subentendido, mas ela deixou claro que o treinador tem contrato até o final do ano, no Palmeiras. Então isso pra mim foi um recado do tipo assim, ó, esqueçam qualquer outro técnico. Então o pessoal tem falado muito sobre a vontade, o desejo do Abel. E eu não sinto mais nem a equipe e nem um técnico com aquela vontade e desejo. Ah, Neto, mas ele ficou revoltado no campo por causa da marcação do cartão. Mas isso, galera, não representa necessariamente a vontade do cara. Não é isso só que representa a vontade. Você nota as coletivas do Abel, principalmente de derrotas, coletivas muito ruins, coletivas, tipo, fazendo pouco caso de demonstrar... e explicar para o seu torcedor qual que é o problema, porque às vezes nem ele sabe o problema. Então assim, você nota um desinteresse do treinador, claro, um desinteresse claro. E eu não estou falando isso, galera, eu não vou fazer essa comparação nem nada para torcedor do Palmeiras vir aqui, descer a lenha e falar assim, ah, então vai torcer para fulano, vai torcer para ciclano. Eu não tô falando isso, tá? Eu estou falando do momento atual. Eu não estou falando que o Abel não tem a sua importância. Ele tem a sua importância na história do Palmeiras. Ele sempre terá. Ele cravou a importância dele na história do Palmeiras. Só que em outros momentos, olha só, a gente não gosta tanto do Felipão? A gente não ama tanto o Felipão? A história do Felipão? A gente não acha que o Felipão ele representa o torcedor do Palmeiras? Até hoje, né? Pô, tem que ter raiva dessa de Corinthians. Não é esse o Felipão que a gente gosta, que a gente tanto fala? Então... Só que chegou um momento que a gente também enxergou no Felipão que ele já não casava mais com o Palmeiras. Que já era hora da gente ter outros treinadores, da gente se reinventar. Então chega uma hora, pessoal, que não adianta você dar murro em ponta de faca. Você tem que reconhecer as limitações. Você tem que começar a questionar o trabalho que vem sendo feito. Ou que não vem sendo feito, né? Então não é questão de, ai, nossa, não. Eu estou falando desse momento agora. Observem esse trecho de uma coletiva do Felipe Luiz após vencer o Campeonato Carioca, que não paga nada. Vocês sabiam que não tem premiação financeira no Campeonato Carioca. Observem. Dá uma olhada. Estou muito feliz. Extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas, né? Inúmeras conquistas que tivemos.
E o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. E eu estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, do esforço que eles fizeram em toda a pré-temporada, em toda essa trajetória para conquistar. E eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais. E vou me esforçar, vou trabalhar. Vocês viram aí a questão dele falar de ser ambicioso? E quando o Felipe Luiz ganha o prêmio como o melhor técnico no Campeonato Carioca, ele fala que ele quer mais. Então assim, mano, esse cara, ele tá com sede de vencer. Ele tá com muita vontade de vencer. Se a vontade de vencer fosse algum tipo de hormônio, mano, dele ia estar lá no talo, ia estar lá em cima. Agora, a coletiva do Abel, após o primeiro jogo contra o Corinthians, olha só, que essa ele concedeu, né? Ele não fugiu, ele não vazou, o que demonstra uma puta de uma falta de respeito também, uma puta falta de postura de líder do treinador. Pera aí, na hora que a coisa tá feia, é o líder que tem que se jogar na cova dos leões, não é? Isso que é liderança. Agora, peraí, o jogador vai lá, jogador do Palmeiras lá, ó, vendo a coletiva. De repente o técnico levanta e sai. Aí o jogador vai ficar assim, caralho. Esse aqui que é o cara que fala pra mim no vestiário que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, saindo de uma coletiva? Fica com medo de responder pergunta? Equipe é um reflexo da postura do líder. Em qualquer livro de aeroporto, isso é muito claro. Quando você tem um líder fraco, quando você tem um líder abalado, quando você tem um líder que foge das responsabilidades, os jogadores, eles vão começar a fugir também das suas. Liderança, ela é espelho. Cuidado. Ó, em uma situação nossa, podíamos ter passado a bola, mas não passamos e demos o contra-ataque ao adversário. Há uma bola que o Mike disputa com o Memphis e vai para o Rios, e depois volta para ele, arremate e gol. O adversário teve muita eficiência e nós não fomos capazes, nem essa que saiu em cima da linha, nem nas duas do Vitor Roque, em que o goleiro faz duas defesas, em que o árbitro não dá escanteio, e na outra que o goleiro defende. Basta olhar para o que foi o trabalho de um goleiro e do outro. Nossa equipe produziu mais, mas o resultado final foi deles. Eles foram extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final na casa dele, sem nada a perder. Veja bem, nesse trecho ele falou 2 vezes que não tem nada a perder. Mas o futebol é eficácia. Meter lá dentro e hoje não conseguimos. Muitas vezes é preciso ter sorte. E hoje não tivemos a pontinha de sorte. Volto a referir, veja o trabalho do Everton e do Hugo. Veja que, apesar de o Corinthians ter defendido bem, baixo, apesar de ter ganhado os mais duelos no meio campo, jogando no contra-ataque, nós, mesmo contra um bloco baixo, não conseguimos fazer. Nem em jogo jogado, nem em transição, nem em bola parada. Não temos nada a perder. Vamos tentar melhorar para reverter a... Falo isso para trazer para nossa realidade, tá? Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Pedimos a vocês que, se é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Pedimos também encarecidamente que vocês se inscrevam no canal Opina Porco. Neto, apesar de ser palmeirense, tem análises perfeitas sobre o futebol brasileiro, destacando sempre o nosso Mengão. Portanto, se faz imprescindível participarem e acompanharem o seu conteúdo na íntegra. Link do canal Opina Porco na descrição. Hoje inicia o Campeonato Brasileiro para o nosso Mengão. A diretoria do Flamengo já bateu o martelo e colocou esse torneio como prioridade para 2025. E com isso, é claro, o nosso Mengão entra com essa determinação de conquistar o brasileiro, já que é um campeonato aí que o Flamengo não conquista há alguns anos. Diante do Internacional, no Maracanã, com certeza com casa cheia, Felipe Luiz terá o seu primeiro duelo
importantíssimo na temporada. É claro que já iniciamos a temporada bem, vencemos a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, vencemos também o Campeonato Carioca e agora temos a possibilidade de conquistar mais um título, que é o Campeonato Brasileiro. Só saberemos no final se de fato o nosso Mengão conseguirá conquistar esse torneio. José Boto, que foi contratado para comandar o futebol, assim como também, juntamente com BAP, o novo presidente, já determinaram, junto com Felipe Luiz, que o Brasileirão será prioridade nesse momento. E para que esse campeonato seja prioridade, é claro que o Flamengo abrirá mão de algum determinado torneio. Abre mão de qual forma? Nós podemos dizer que na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo poderá colocar equipes muito modificadas, sendo que o Brasileiro será prioridade e também a Libertadores, ou seja, algum torneio será colocado de lado ou até mesmo não será colocado como sendo prioridade e jogadores considerados reservas terão mais oportunidades nesse momento. Portanto, se antes, pelas as outras diretorias, o Flamengo colocava a Copa do Brasil como prioridade, esqueça. Nesse momento, agora o Brasileiro entra como prioridade e que deveria ser todo ano, né? Então a diretoria já inicia esse projeto 2025 da maneira correta. Então hoje precisamos vencer. Lembramos que Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, todo jogo é uma decisão. Jogando em casa, diante do seu torcedor, o Flamengo precisa conquistar os 3 pontos. Não há um outro resultado nesse momento a não ser a vitória, né, dentro de casa, com a ajuda do seu torcedor, que com certeza vai lotar o Maracanã nessa estreia. O Flamengo vai com força máxima. Claro, Arrascaeta lesionado, fora. Gerson lesionado, fora. O Flamengo tem algumas modificações no seu time devido a jogadores que estão lesionados ou estão em sua última etapa aí de recuperação física. Mesmo assim, o elenco foi montado para isso, para quando precisar ter jogador à altura no banco de reservas. Então participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. O Flamengo é o grande favorito para conquistar o Brasileiro de 2025? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.